palavra de Deus hoje se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 14 ao 23. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é o que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus hoje está nos dizendo: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. E Jesus aqui ele está dando uma aula. O que é o pecado? O pecado, ele não vem de fora. O pecado é aquilo que está no nosso interior, no interior do coração humano. E é por isso que a igreja sempre ensinou que pensar não é pecado. Pecado é consentir no pensamento, porque muitas vezes nós estamos ali tranquilos na nossa e muitas vezes acaba vindo um mau pensamento. A gente nem queria pensar que ele acaba vindo um mau pensamento, um pensamento de vingança, de raiva, um pensamento maldoso. E é por isso que pensar não é pecado. Pecado é consentir no pensamento, até porque nós não temos controle do que nós pensamos. Nós não temos culpa de muitas vezes pensarmos coisas, mas nós não podemos consentir naquele pensamento. E da mesma forma que ver não é pecado. Pecado é consentir naquela visão. Porque muitas vezes alguém, por exemplo, quando alguém assiste um programa, como aqui fala, pois é dentro de todo o coração humano que saem as más intenções e imoralidades. Quantas pessoas assistem programas imorais? A pessoa não está passando na rua e viu aquilo, não. A pessoa está consentindo. A pessoa está tomando aquela decisão, está pegando o controle e ligando naquele programa, naquela série, que tem muitas cenas que não convém a um cristão assistir, cenas imorais. E tudo isso sai de dentro do nosso coração. As más intenções. Quantas vezes nós agimos com más intenções? Quantas vezes em nossa vida a gente já teve vontade de agir com a má intenção? Roubos, você roubar de alguém aquilo que não lhe pertence. Assassínios, uma pessoa ter a capacidade de tirar a vida de outra por raiva, por vingança. E até mesmo assassínio é matar uma criança no ventre de sua mãe. Essas maldades todas saem de dentro do nosso coração. Adultérios. Você se sente atraído por alguém que você não é casado. E você está consentindo com aquele pecado. Você está tomando aquela decisão de você pecar. Ambições desmedidas. Quando você quer ter uma ambição tão desmedida como o próprio Jesus está nos ensinando. Inveja. Você tem inveja daquilo que o outro tem e muitas vezes você não quer que o outro tenha. Calúnia. Muitas vezes você fala do outro aquilo que você nem viu. E é aí que entra o falso testemunho. E é por isso que muitas vezes a gente sai tudo isso do nosso coração, mas a gente não pode consentir com isso. Muitas vezes nós acabamos pecando. Mas o que é que nós, cristãos, católicos, nós devemos fazer? Nós devemos ir ao confessionário. Nós devemos ir pedir perdão a Deus
por todas as vezes que nós nos deixamos consentir com o pecado, que muitas vezes nós deixamos que essas maldades que saem de dentro do nosso coração, deixamos que tenhamos uma vida de pecado. Nós devemos ir ao confessionário e pedir perdão a Deus de nossos pecados, para que nós possamos ser purificados e que para essas coisas não entre mais no meio de nós, não entre mais no nosso interior, que a partir dali a gente possa ter uma vida nova, buscar uma vida santa, sem essas maldades, sem essas más intenções, sem essas coisas que o próprio Jesus está nos dizendo, que tudo isso que é de ruim sai de dentro do nosso coração. E é preciso que a gente se confesse, que a gente seja humilde, como aqui fala do orgulho. Muitas pessoas não têm humildade. A confissão é para os humildes. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.